Oi, meus amores. Oi, flores. Flor do dia. Então, vamos lá para mais uma aula do nosso projeto de vida. O tema da nossa aula é: ter ambição é bom, mas é importante saber o que fazer com ela. Então, eu convido você a pegar o seu guia. Você que ainda não adquiriu, por favor, adquire este material. Dê importância, né, por aquilo, né, que o colégio está proporcionando a vocês, ajudando a vocês a construir o projeto de vida de vocês, tá? A nossa aula hoje, ela está na aulas 12 e 13, a partir da página 60. Você que não tem o material ainda, tá? Pode estar aí acompanhando, tá? Todos os textos, as ilustrações, as atividades estão dispostos aí no material do Word, para que você não fique prejudicado, tá? E que de fato, né, você não faça essa, entre aspas, essa disciplina, tá? Uma disciplina comum, mas algo que realmente, né, como parte do núcleo diversificado, que você vê a importância, né, da oportunidade que você tem de fazer melhor o amanhã. Principalmente fazer o melhor amanhã com quem? Com a sua vida, tá? Com seus sonhos, ok? Com seus desejos. Então, quem de nós que nunca fomos, que não somos, quem de nós que não sonhamos, né? Então, mais uma vez, não tem como falar de projeto de vida sem sonhos, porque aqui o que nos norteia é o seguinte, é saber planejarmos para que os nossos sonhos sejam materializados. E vem uma seguinte questão: será que, né, quando nós sonhamos em ter carros, casas, financeiramente estarmos bem remunerados, ter uma família, né, feliz, enfim, tantos outros sonhos, né, viagens, passeios, adquirir, né, coisas, será que nós somos ambiciosos? Essa ambição, né, é uma palavra forte, né, uma palavra que soa muito forte, ambição, né, quando a gente vê nos meios de comunicação, né, o relato de alguém que às vezes fez até um mal a outro, né, em relação à ambição. Então, sempre esse termo, ele está aí no nosso cotidiano, na nossa rotina, na nossa vida. Mas por isso que é o tema da nossa aula, né, como saber usá-la, né, como saber qual é a relação da ambição, né, e o esforço. É sadio, é saudável para mim ter ambição, né? O que é necessário, né? Como que eu devo controlar-me, né? Quais são as características predominantes na ambição? O que juntamente com a ambição é necessário ter? Esforços? Então, isso nós vamos, é o que está proposto hoje para a nossa aula. Inclusive, até no nosso material fala, né, qual é a relação que há entre ambições e esforços. Eu posso ter ambições? Sim. Eu posso, e aí eu priorizo, né, aquilo que eu acho relevante para mim, tá? E existe sim uma relação entre a ambição, valores e esforços com plano e estilo de vida. Porque lembra lá na nossa aula anterior, eu identifico durante a minha caminhada, durante os percursos e os recursos que são necessários para eu alcançar o meu projeto de vida, para que eu venha sistematizá-lo, para que eu venha organizá-los, eu identifiquei os meus pontos fracos, os meus pontos fortes e os meus valores. Então, quais são os valores? Os meus valores, o que dentre os meus valores, a ambição, ela vai ser algo negativo ou eu vou utilizá-la de forma construtiva? Ok? Então, vamos aí. Bem,
No texto, nesse estudo, tá? Vocês vão ver a apresentação de 2 textos falando sobre o mundo das ambições. O primeiro texto, ele vai falar sobre um conto chinês. Esse conto chinês é referente a um texto chamado Um Ambicioso Pedreiro. Gente, é tão interessante esse texto, tá? Que ele fala a respeito que qual era a qualidade, a habilidade que existia de um antigo pedreiro ali presente numa cidade, numa terra chamada Zhuan. Mas um dia um homem muito rico mandou fazer uma obra e o pedreiro lá chegou, ficou extremamente impressionado com o luxo que havia naquela casa. E aí então ele começa a ter os desejos, a história começa assim. E aí ele começa então a ter um desejo de ser rico, ele começa a ter desejos, né, de mandarinhos. Olha, num percurso que ele faz, em toda a caminhada dele, ele vai querendo ser o outro. O interesse do pedreiro era em ser ou ter algo que não é fruto de ambição genuína e única dele próprio. Por que dele próprio? Porque imagina você sempre andar na sombra do outro. O outro faz isso, o outro tem aquilo e eu não tenho, então eu vou ser igual a ele. Não. O nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, é a questão de existem pessoas de referência para nós. Existem pessoas que a gente vê que servem de referências. Por quê? Porque elas conseguiram vencer, né? Com o estilo de vida deles, né? Com o seu estilo de vida, com seus esforços, né? Então, assim, por quê? Porque desde que nós nascemos, né? A nossa juventude, nós somos nutridos por sonhos, por desejos, né? E como alcançá-los? Então você vai ver no decorrer desse conto que o pedreiro, ele tinha interesse em ser aquilo que parecia para ele, que ele via que era sucesso, ele queria ser. Porque a característica predominante do texto, se você observar, é uma característica humana negativa, que se assemelha à inveja, à cobiça. Mas, em contrapartida, o próximo texto fala a respeito da ambição, mas em um documentário, em uma reportagem descrita na revista Isto É. Uma história, inclusive, real, tá? Acontecida no ano de 2010, tá? Então, a revista Isto É, ela publica, tá? O despertar da ambição de uma menina chamada Maria Zeli. E aí ele começa a contar a história dela, que aos 10 anos, como ela foi lidando com os desejos, com os sonhos que ela queria ter. Nesse momento, em 2010, Maria Zeli estava com 61 anos. E aí ele destaca, né, claro que a gente já vê de início, que ela se destaca como uma empresária. Então, a obstinação, né? Olha o termo, a palavra obstinação, tipo assim, eu quero por qualquer custo, né? A impressão que dá, né? Destaca a obstinação da empresária em tornar realidade seu sonho, e ambição, neste caso, é vista simplesmente como uma característica de uma pessoa determinada. Existe, né? Então, como diz, existe o lado positivo e existe o lado negativo. O que eu quero fazer com a minha ambição? A minha ambição, pare e pense e reflita sobre os seus sonhos. Você se conhece. Então, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, como que você está utilizando a ambição? De forma negativa, que está assemelhando a uma inveja, a uma cobiça, tá? Ou como um combustível daquele que faz você ir atrás dos seus desejos pessoais, profissionais e faz você crescer. Foi isso que aconteceu com Maria Zeli.
Gente, é tão interessante a história que fala que aos 10 anos ela já cobrava das irmãs, né, em termos de dinheiro, tá, para arrumar as suas unhas e cabelos. Então ela não gostava de dinheiro não, né? Ela não deixava, né? Ela viu aquilo ali como oportunidade. E aí, só que ela soube, né? O bom da história é que você vai saber como que ela vai crescendo, né? Financeiramente, até se tornar uma grande estilista. E isso, gente, é uma base, né? Nós temos que ver isso como uma base de como nós vamos agir enquanto protagonista da nossa própria vida. Então, qual o significado da palavra ambição? A palavra ambição vem do latim ambitio, ação de rodear, cercar, solicitação, manejo, lisonja, adulação, falso, ostentação, elevada condição. Na Roma antiga, designava o candidato que assediava o eleitor em busca de votos. Ela significa forte desejo de poder, riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez. Mas também existe um outro significado, um anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão. Então, volto a pergunta para você. Cabe a você, como você está? Qual é o real significado da palavra ambição para você? Diante dos seus sonhos, diante dos seus desejos. É só trazer fama, poder, riqueza, honras? Ou como veemente uma forma de eu poder crescer para alcançar um determinado objetivo? E aí a gente vê qual é a relação. Então, por lado, né, para nós não utilizarmos a palavra ambição por um lado de cobiça, de inveja, nós vamos ver sim que junto com a ambição é necessário ter esforço. Então, e aí eu fui buscar o que é a palavra esforço, porque se lá anteriormente ele fala que a ambição é veemente eu alcançar os meus objetivos, gente, eu só posso alcançar os meus objetivos se eu fazer algum tipo de esforço, se eu empenhar, se eu traçar as minhas metas, para que isso venha se materializar, porque senão vão ser mais uns sonhos, mais outro sonho que no decorrer do tempo você só está engavetando. E aí, mais nada, mais belo, né, que a gente sempre escuta falar sobre o esforço da formiga, né? E ela ali utiliza, né, ela coloca ali, dentro do significado mesmo que eu fui buscar no dicionário, o que significava a palavra esforço. É a intensificação das forças físicas. Então, tem momento que fisicamente eu tenho que intensificar o meu trabalho para a realização de algum projeto ou alguma tarefa. Ou ainda pode ser aquilo que se faz com dificuldade, mas eu empenho. Tem resistência, mas eu vou vencer. Então, olha só, né? Olha que coisa esplêndida, né? Uma formiguinha, ela carregando, quem de nós nunca vimos, né? Uma formiguinha carregando algum objeto, algum material. Não importa o tamanho, não importa as dificuldades, mas ela está empenhando, porque ela veemente, ela tem um objetivo, né? Para fazer, seja um trabalho, um empreendimento ou uma obra. Bom, só que existem sonhos, desejos, esforços que eu vou fazer para alcançar algum objetivo a curto prazo. Outros serão metas que serão para médio prazo. E outros seriam, né, eu vou ali por objetivos, ambições, metas, juntamente com os meus esforços, ao longo prazo. Então, eu trouxe isso daqui, né, de forma criativa, porque vocês também têm umas questões a respeito de ambição. Qual é a sua ambição a curto prazo?
tá? Então, a gente vai ver que a ambição aqui como um objetivo, né? Então, qual a ambição que eu quero alcançar em curto, médio e longo prazo. Então, aqui, só para caracterizar, né, de forma bem lúdica, aqui, uma jovem. Olha, no primeiro quadrinho ela fala assim: meu objetivo a curto prazo é juntar-se ao clube de arte na próxima semana. Por quê? Porque dá a entender aqui que ela não sabia desenhar, não. Mas, naturalmente, ela era muito apaixonada por arte. Assim como eu sei que muitos de vocês gostam de arte, de desenhar, de ir para Paris, enfim. Mas ela não sabendo desenhar, mas ela queria se juntar ao clube de arte naturalmente para aprimorar, para aperfeiçoar ali, né, o seu desenho ali, a sua pintura. Então, esse era de curto prazo. Olha, o que eu sei fazer no momento. Então, no momento, o que eu tenho ali à minha vista? Olha, tem um clube de arte, né? Tem um PJ ali de arte que eu posso frequentar para eu juntar a eles, porque lá são pessoas que têm esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Depois, o objetivo uma ambição, né, que ela queria alcançar a médio prazo. Meu objetivo de meio alcance é entrar em minha arte na exposição em 7 meses. Olha a pretensão, mas foi isso que ela sonhou. Era isso que estava em mente. Ela queria que aquelas pinturas elas não ficassem somente para vangloriar, só para trazer, né, só para se vangloriar. Não, ela queria ali expor as suas habilidades, ela queria ali expor, né, as suas competências, né, aquilo que ela gostava, ela queria compartilhar aquilo que ela fazia. E aí, né, mostra que, olha, esse sonho meu, ele não vai ficar aqui só dentro de mim, não. Eu não quero expor, fazer quadros, pinturas só para minha casa, para dar para um amigo, não. Eu quero ir mais longe. Eu quero que as minhas obras, elas vão ficar em exposição. Talvez no colégio, talvez, quem sabe, num show artístico, numa exposição artística da minha cidade. Então, isso já foi de médio prazo. Uma outra ambição que ao longo prazo seria, quando eu formar no ensino médio, em 3 anos, quero entrar numa escola de arte. Né? Ou seja, numa faculdade, ou seja, num curso específico de arte, ou ir para Paris, não importa. Mas foi assim que ela traçou, certo? E achei muito ilustrativo. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente, isso tem que ficar muito claro na nossa memória. Por isso que muitas das vezes algo não consegue acontecer, porque às vezes queremos começar com grandes coisas. Beleza, grandes coisas. Mas se nós começarmos a aprender, a exercitar, a planejar coisas pequenas, né, nós vamos conseguir, né, alcançar grandes coisas, ok? E fica aqui a minha contribuição. Leia o material, você vai divertir muito lá com conto chinês e vai ficar de boca aberta, tá? Com a reportagem da Maria Zélia Lee na revista Isto É. Sabe? São relatos que vêm ajudar-nos a construir, vêm ajudar, às vezes, nos posicionar diante de uma caminhada. Opa, será que o que eu estou fazendo, ele está mais tendencioso para cobiça, para vaidade? Ou ele está mais para o meu crescimento, para a minha realização pessoal, profissional e eu querer simplesmente crescer? Porque eu sou nutrida de sonhos e desejos. Um beijo para vocês. Não deixe de realizar as atividades propostas.